Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer para vocês aqui que o Bolsonaro, aquele que teve mais de 150 pedidos de impeachment, o Bolsonaro que cometeu muitos e muitos crimes que sim, poderiam levá-lo, a sair da presidência antes de terminar o seu mandato, infelizmente isso não aconteceu, divulgou um texto que pede o impeachment do Lula. E alfineta lá Alexandre de Moraes. Olha, é o tipo de tweet que, com certeza quem escreveu foi o Carluxo, mas não interessa. Você tá na conta do Bolsonaro, é o Bolsonaro que passa a ser de alguma forma, o responsável pela postagem. E trarei aqui também a reação de Ciro Gomes e de Lula em relação aos ataques contra o padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo, uma coisa lamentável. Tanto de problema que tem em São Paulo, o pessoal quer pegar no pé do padre Júlio que tenta aliviar e alivia o sofrimento das pessoas, aí querem fazer ironia de que comida e sabonete não resolve o problema, a situação. Olha, o padre tá lá para aliviar, a responsabilidade de resolver é do Estado, e agora gente que foi eleita pelo povo quer ir lá encher o saco de quem está aliviando o sofrimento por uma omissão e ausência do Estado. Francamente, vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like, mas se gostar do vídeo, vai que não gosta, eu entendo, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E acabei de atualizar a tela aqui. Acabamos de alcançar 228 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que já está aqui. É muito bacana ver, digamos assim, essa comunidade aqui crescendo. Pessoal, o Bolsonaro então decidiu partir para cima e compartilhar um texto que pede o impeachment de Lula depois das recentes polêmicas com páginas de fofoca que deu inclusive uma tragédia e muita coisa de fato foi revelada a partir do que aconteceu. A relação, olha, tem que sim averiguar entre essas páginas, uma empresa de publicidade, de marketing digital, famosos, influenciadores, então tem sim que averiguar. Ah, mas é porque, William, esse pessoal, a maioria, porque tem gente que não é progressista, tá lá, a maioria é progressista, não interessa. Se tem coisa errada, tem que apurar, porque muita gente, pessoal, vamos também ter calma, né? Ah, o fulano é progressista. Olha, muitas vezes é conversa fiada. Fulano ou Beltrano se posicionam pensando em dinheiro. Se no determinado momento está mais vantajoso ser progressista, opa, vai lá e vira progressista e surfa na onda. Se daqui a pouco fica mais vantajoso bater em quem se diz progressista, o pessoal muda. Eu não vou nem citar o nome aqui de alguns famosos, não. Enfim, e aí tem que tomar cuidado porque essas agências ficam muito poderosas e podem sim influenciar para um lado e para o outro. Se influenciaram para um lado em 2022, alguém coloca a mão no fogo? Que esse pessoal vai se manter fiel à postura deles de 2022? Ou daqui a pouco, dependendo dos interesses financeiros, muda de lado e passa a prejudicar quem eventualmente foi beneficiado? Então, a gente tem que tomar cuidado para não tomar partido de forma cega e fanatizada. Agora, o Bolsonaro, esse não tem moral nenhuma para falar nem sobre impeachment e nem sobre suposto gabinete do ódio. Aí vamos pegar aqui a matéria do Metrópolis. Diz que o ex-presidente Bolsonaro publicou em seu antigo Twitter, o X, um texto que acusa a esquerda lulista de possuir um gabinete do ódio que teria influenciado ilegalmente as eleições de 22. Segundo a postagem, a situação poderia levar ao impeachment do presidente Lula ou à cassação da chapa do petista com Alckmin. Em suas redes sociais, nesta quinta, Bolsonaro publicou um vídeo promovendo o texto que não é de sua autoria. Nas imagens, agradece a pessoas que se interessam por buscar solução para o país e diz que, do nada, as coisas vão acontecendo. O material postado por Bolsonaro, assinado por uma pessoa que se identifica como Mônica Cury, faz referência à investigação sobre a morte da jovem Jéssica Vitória, de 22 anos, no fim do ano passado. Ela cometeu um ato que eu não vou falar aqui para não prejudicar o vídeo, após ser vítima de notícias falsas vinculando o seu nome ao do famoso humorista Whindersson Nunes. Diz a matéria que os boatos então foram potencializados por perfis de fofocas como Choquei nas redes sociais após terem sido inicialmente veiculados por um perfil menor, ligado à empresa, essa empresa aqui está encrencada, Mind8, que tem como sócias a empresária Fátima Pissarra e a artista Preta Gil. Segundo o texto divulgado pelo ex-presidente, a empresa Mind8, sei lá como é que lê isso aqui, no normal aí, mas vamos ler Mind8, que agencia dezenas de influenciadores digitais
teria atuado de maneira irregular para promover a candidatura de Lula nas eleições de 2022. A postagem usa apelidos para se referir aos adversários. Lula é chamado de Dilma, Alckmin é tratado como Chuchu, o STF é chamado de Corte dos Cavaleiros do Apocalipse e o ministro Moraes é nomeado como Cavaleiro Desprovido de Cabelo. E diz lá, né, que foi preciso a morte de uma menina para entendermos onde realmente está o verdadeiro gabinete do ódio. Palavra tão usada para acusar o governo Bolsonaro. Segue o extenso material. Em alusão a um vídeo postado pelo influenciador Daniel Penin, o texto diz que o alcance dos perfis agenciados pela Mind 8 permite que a empresa comandada pela Fátima Pissarra e sua sócia, a cantora Preta Gil, pudesse cancelar e descancelar pessoas, impulsionar ou destruir reputações visando lucro e interesses políticos, diz o texto, e vamos ter calma nessa hora. Isso que diz aqui, pelo que está sendo divulgado, é um fato. Poderia sim cancelar e descancelar pessoas, impulsiona ou destrói reputações e, na minha opinião, visa lucro sim. Não quero aqui acreditar em boas intenções de uma empresa, por exemplo, que, segundo foi divulgado, faturou 500 milhões de reais no ano passado. E ainda, mas o governo tal pagou mais, o governo X pagou menos, não me interessa. Como eu disse aqui, eu estou trazendo reflexão além da questão de nomes como Lula e Bolsonaro. A coisa é muito grave. Eu acho muito perigoso que uma empresa tenha esse poder, segundo foi apurado aí já, em que os influenciadores agenciados por ela alcançam, somados, é claro que vai ter gente que está comum, que segue esse, segue aquele, mas totalizando mais de 1 bilhão de pessoas. Isso é sério, pessoal. Então não vamos ficar com passação de pano, não. Aqui eu acho que eles visam lucro sim, e pode ter interesses políticos aqui e ali, então tem que ser averiguado. O texto também diz que a empresa seria ligada ao governo Lula e pode ter manipulado as eleições de 22 e assim podem ser encontrados vários crimes eleitorais cometidos com as maiores celebridades do país. Na conclusão, o material aposta que amanhã será outro dia, está trovejando e eu acho que vai chover. Aqui vai trazer outras questões mais e explicar a relação entre a Choquei e a Mind 8. Choquei que fez parte, mas não faz mais. Já tinha alguns meses aí que tinha sido desligado dessa Mind 8, mas a página que inicialmente publicou a fofoca, a fake news, na verdade, nem fofoca, uma fake news da Jéssica com o Whindersson Nunes e foi repostada pela Choquei, essa página menor faz parte aí da Mind, enfim. Então, eu já falei sobre isso aqui no canal, até em vários vídeos. Como eu disse no começo, você defender que seja tudo apurado, ok. Agora, ver o Bolsonaro, o Carluxo e companhia querer apontar dedo para gabinete do ódio como, opa, só um lado tem, como se o deles não tivesse, pelo amor de Deus, a gente viu o que aconteceu, destruíram reputações, e principalmente do lado deles, da direita, João Dória, eu não tenho simpatia pelo Dória não, mas aqui é um fato, Sérgio Moro, Mandetta e outras figuras, bastava você criticar o mito, pronto, virava comunista, não sei o que, aparecia tanto de meme, de imagenzinha, destruíram reputações. Então sim, o bolsonarismo tem gabinete do ódio, segundo já foi apurado por muitos. Agora, se tiver na esquerda, isso aqui é gravíssimo, tem que ser apurado também e pôr tudo a limpo, em benefício da própria democracia que muitos disseram estar defendendo. Então isso aqui, na minha opinião, não pode passar batido. E outra coisa, agora o Bolsonaro posta algo cobrando impeachment do Lula, eu acho que não vai dar em nada, mas é curioso, você vê o Bolsonaro cometeu crimes aí dia sim, dia também, mais de 150 pedidos de impeachment, não sofreu impeachment, por quê? Porque o Congresso foi conivente, cúmplice, e o senhor Augusto Aras, PGR, então nem se fala, dispensa comentários. Agora vem aqui querer posar e apontar dedo. Uma pessoa que não é bolsonarista, que quiser cobrar impeachment do Lula, eu até entendo, embora eu acho que tem que ter muito mais investigação do que a gente sabe até agora. Mas essas pessoas que não são bolsonaristas, eu até entendo. Mas o Bolsonaro e o clã não tem moral para apontar o dedo sobre isso aqui de forma alguma. Nem em relação ao impeachment, nem de possível gabinete do ódio. Pessoal, rapidamente para fechar o vídeo, tá tendo aí uma questão de gente assinando para ter uma CPI na cidade de São Paulo que deve mirar o padre Júlio Lancelotti,
por iniciativa aí, essa CPI de um vereador, né, ex-MBL, é um dos fundadores, parece que não faz mais parte. Independente, o Padre Júlio é conhecido por sua atuação em defesa dos pobres, em especial os moradores em situação de rua. E tá tendo uma polêmica danada, eu não quero nem entrar muito nos detalhes aqui, porque é algo tão absurdo que eu fico impressionado, o nível que algumas pessoas chegam. Você querer discutir soluções para a questão da Cracolândia e de algumas questões lá em São Paulo, de pessoas que estão em situação de rua, essa discussão faz parte. Mas você querer atacar quem está tentando fazer algo, quem está fazendo para aliviar o sofrimento, aí me parece, francamente, o pessoal está perdendo a noção das coisas. E o Ciro Gomes e o Lula e outras, né, figuras do mundo político saíram em defesa do Padre Júlio. O Ciro postou o seguinte: minha solidariedade ao Padre Júlio Lancelotti, vítima de perseguição vil e baixa por parte de quem não compreende sua obra e sua devoção a Deus e ao povo mais humilde. Padre Júlio, estarei sempre ao seu lado. O Lula também se manifestou e disse: graças a Deus a gente tem figuras como o Padre Júlio na capital de São Paulo, que há muitos e muitos anos dedica a sua vida para tentar dar um pouco de dignidade, respeito e cidadania às pessoas em situação de rua, que dedica sua vida a seguir o exemplo de Jesus. Seu trabalho da Diocese de São Paulo são essenciais para dar algum amparo a quem mais precisa. Corretas as posições do Lula e também do Ciro. Então, assim, a CPI das ONGs vai dizer aqui, eu vou trazer a fala aqui do Rubinho, que é esse fundador do MBL, ex-membro, disse o seguinte, para tentar justificar o seu pedido lá da CPI. Existe uma chamada máfia da miséria para obter ganhos por meio da boa-fé da população, e isso não é ético e nem moral. O Padre Júlio, vejam só, é o verdadeiro cafetão de miséria em São Paulo. A atuação dele retroalimenta a situação das pessoas. Não é só comida e sabonete que vai resolver a situação. Ô, cara pálida. É claro que comida e sabonete não resolve a situação, mas quem deve resolver isso não é o Padre Júlio, mas figuras como você, vereador, que em vez de perseguir quem está ajudando, tinha que pensar em solução. Então, assim, é inacreditável. O Padre Júlio alivia o sofrimento dessas pessoas com comida, com sabonete, né, com alguma atenção, com palavra. Mas quem deve resolver não é o Padre Júlio, é o Estado. Como o Estado não resolve, o Estado, enfim, né, às vezes até empurra essas pessoas para essa situação, cabe a figuras como o Padre Júlio lá em São Paulo e milhares, para não dizer milhões de brasileiros, padre, pastor, espírita, pessoas que não são vinculadas a religião alguma, fazer esse tipo de ação, repito, para aliviar o sofrimento. Vou falar de novo, é aliviar. Resolver não é papel, né, do padre, nem pastor, nem de ninguém. Quem deveria resolver é o Estado. Mas o Estado se omite e aí figuras como o Padre Júlio estão lá para aliviar o sofrimento. Então é isso. Vamos ficar bastante atento e qualquer novidade eu trago para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Quem puder, compartilhe o vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.